Olá, mulheres à mesa. Eu sou Maria Regina Marrefronza. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês neste domingo, final do dia, uma reflexão sobre coisas que começamos e não terminamos. Alguém aí já passou por isso? Se identifica? Então, tem algumas questões aí trazendo muito a reflexão sobre o ambiente profissional, né? Questões que a gente considera importante, sabe que tem que fazer e fica um pouco travado. E não consegue realizar, finalizar as atividades, chegar a algum consenso consigo mesmo, né, para realizar essa ação. Então, no primeiro momento, eu vou pedir para vocês fazerem uma reflexão, né, que sentimento que vocês têm ao pensar nessa questão que você não finalizou. O quanto ela é importante para você, o quanto ela faz sentido para você e o quanto não faz. Talvez seja isso que esteja impedindo você de realizar. Mas se é algo que é importante, né? O que você pode fazer? Qual o seu sentimento perante a essa situação que você está, digamos assim, talvez até pensando que está procrastinando, né? Nela e que você realmente considera importante realizar. Então, primeira coisa, identificar algo que você não finalizou, considera importante, qual o seu sentimento perante essa atividade que você não conseguiu finalizar, realizar, fazer ainda aí no seu âmbito profissional. Ok. E aí, o que acontece? A gente fica como se fosse um ciclo, né? Puxa, mas eu não consegui, aí tento fazer, eu não consigo. Identificando esse sentimento pode ser uma chave aí pra gente identificar o que tá nos impedindo, né? Eu já fiz constelação em grupo com relação à procrastinação e a gente olha, né, para essa situação e procura entender algo que às vezes está além, né, e a gente não consegue enxergar. Mas o ponto aqui que eu quero trazer para vocês hoje é que a gente pode recomeçar. E tá tudo bem se a gente não fez até agora. E foi um exercício que eu fiz essa semana. Estou fazendo, né? Coloquei com a ajuda da Lê uma meta para realizar algumas ações que eu considero importantes, que estavam me chateando porque eu estava travada, não estava conseguindo realizar. Então, assumindo esse compromisso, né? De entender qual é o meu sentimento, por que eu não tinha feito, e aí entra também as questões de autoconhecimento, que eu sou uma pessoa muito mais pro lado emocional, eu tenho muitas ideias, então muitas vezes colocar essas ideias em prática é mais desafiador para mim. E nesse ponto que eu tava assim, protelando e não sabendo muito como realizar. Então já estou com as metas para a semana, já vou realizar, depois eu posso trazer o resultado para vocês com relação a isso. Mas o quanto é importante também nesse processo a gente ter autoconhecimento, a gente se conhecer onde que estão as minhas fortalezas, onde estão as minhas fraquezas, por que eu faço algo de alguma forma, né? Conhecendo o meu perfil comportamental, o que é mais agradável para mim, o que é menos agradável. E aí, e buscando também ajuda, porque a gente não vai saber fazer tudo sempre. E aí a gente tem que aprender também a confiar, a delegar, a entender que tem pessoas ao nosso redor que podem nos apoiar, sendo algo que está mais adequado ao perfil delas, à forma delas trabalharem dentro do escopo do que elas fazem. E aí às vezes a gente fica batendo cabeça, né, tentando fazer algo sozinho, ao invés de pedir ajuda. Então, as reflexões, pensar em algo que você gostaria de ter realizado, finalizado e não finalizou, o quanto isso é importante para você e como você se sente com relação a isso. E depois, você entender como você pode colocar uma meta ou uma tarefa, dividir em pequenas partes para que você possa realizar isso no final, né? Vou dar um passo pequeno hoje, um outro passo pequeno amanhã e por aí eu vou conseguindo desenhar esse caminho e chegar no resultado que eu espero. Então, espero que vocês tenham uma boa semana, façam uma boa reflexão e que, acima de tudo, né, que essa reflexão, ela ajude vocês a alcançar o resultado que vocês desejam. Um beijo, uma boa semana. Tchau, tchau.